Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Vanessa e hoje a gente vai falar sobre o período composto por subordinação. Antes de chegar realmente, ao período composto por subordinação, é importante a gente retomar algumas coisas que já vimos. Então, a gente vai falar nesse vídeo sobre esses 3 primeiros tópicos. A gente vai retomar as diferenças de período simples e período composto. Depois a gente vai retomar quais são as orações coordenadas, o período composto por coordenação. E aí sim a gente vai conhecer um pouco do período composto por subordinação. Vamos lá? A gente vai falar agora sobre o período simples e período composto. Quais são as diferenças? O período simples, a gente diz que é um conjunto de frases onde apenas uma possui verbo, ou seja, é uma frase verbal. Frase verbal, também chamada de oração. Então, o período simples, a gente diz que é uma única oração. A gente tem um período simples. Já o período composto é um conjunto de frases verbais, ou seja, é um período que tem 2 ou mais orações. Quando a gente fala de período composto, a gente tem 2 tipos, composto de 2 maneiras, ou por coordenação ou por subordinação. Então, a coordenação é um conjunto de orações que são independentes de sentido, tá? Como nessa imagem aí, elas não precisam uma da outra para fazer sentido. As duas fazem sentido sozinhas. Porém, elas ficam juntas dentro de um período. A subordinação, ao contrário, já são orações que dependem umas das outras, tá? Elas estão dentro de um período e elas dependem umas das outras para fazer sentido, mais ou menos como um trabalho em equipe. Um trabalho em equipe não dá para fazer tudo sozinho, a gente precisa de ajuda. E as orações subordinadas, elas são essa ajuda dentro de um período composto. A gente vai retomar agora quais são as orações do período composto por coordenação. Então, a gente tem 2 tipos de orações coordenadas. Nós temos as sindéticas e as assindéticas. Sindéticas são as orações que usam conectivo ou conjunção para se ligarem no período. As assindéticas são orações que não usam conectivo, ou seja, não usam conjunção para se ligarem no período. Elas estão no mesmo período separadas ou por vírgula ou por ponto e vírgula. E aí a gente tem os 5 tipos de oração coordenada sindética, ou seja, que usam conjunções, e as suas respectivas conjunções mais usuais, as principais conjunções ou locuções conjuntivas, tá? Então, a gente tem as aditivas, que trazem ideia de soma, de acréscimo de uma ideia, e a gente tem a conjunção e, nem, a locução não somente, como também. Temos as adversativas, que trazem ideia de oposição. Então, a gente tem o mas, o contudo, entretanto, porém. As alternativas trazem uma ideia de opção. Quer queira, quer não queira, ora, ou isso, ou aquilo. Conclusivas, ideia de conclusão, de finalização. Portanto, assim, logo. E as explicativas explicam o motivo, pois e porquê são as principais conjunções. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a oração subordinada, sobre o período composto por subordinação. A gente já falou, que a oração subordinada é aquela oração que depende da oração principal para ter sentido, e a oração principal depende da oração subordinada para ter sentido. Assim como nessa imagem, aí as 2 pessoas, para fazer as coisas, elas estão algemadas, então elas precisam uma da outra, para fazer as suas ações. As orações subordinadas são assim: a relação entre a oração principal e a oração subordinada é uma relação de dependência. Uma não tem sentido sem a outra. E aí a gente tem alguns exemplos, Nesse primeiro aqui, fiquei irritada quando li o comentário. Fiquei irritada. A gente chama ela de oração principal. É a primeira oração e ela vem sem conjunção. Eu fiquei
irritada quando? Eu fiquei irritada por qual motivo? Por isso que ela é chamada de oração principal. O momento que eu fiquei irritada, que é quando li o comentário maldoso, ela completa o sentido do fiquei irritada. Tá? Então a gente chama essa oração de oração subordinada. Nalva tem medo de que todos saibam sobre sua nota baixa. Nalva tem medo de quê, meu Deus? Né? Só essa oração sozinha não faz sentido. Então a gente chama ela de oração principal. Ela tem medo de quê? De quem? Ela tem medo de que todos saibam sobre sua nota baixa. Então eu estou explicando qual é o medo da Nalva. E aí a gente chama essa oração de oração subordinada. Nós temos 3 tipos de oração subordinada. Nós temos as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. As substantivas, como o nome diz, né, fazem papel de substantivo para a oração principal. Ou seja, elas vão fazer papel de sujeito, de predicativo do sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. As adjetivas, elas fazem papel de adjunto adnominal, mais precisamente de adjetivo, restringindo ou explicando algo para a oração principal. As adverbiais fazem papel de adjunto adverbial, né? De advérbio para a oração principal. E aí, ficou com alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar para mim. Até o próximo vídeo.